Com os conceitos de velocidade e aceleração bem difundidos, agora nesse vídeo nós iniciamos as leis de Newton. Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton nasceu na Inglaterra, 4 de janeiro de 1643, faleceu em 31 de março de 1727. Foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. Segundo pesquisa feita entre cientistas e o público geral no site da Royal Society, Newton ficou à frente de Albert Einstein e foi eleito como o personagem que causou o maior impacto em toda a história das ciências. Seus trabalhos em física, astronomia e matemática foram revolucionários, e sua obra Philosophia Naturalis, Principia Mathematica, publicada em 1687, é considerada uma das mais importantes da física. Aqui eu estou mostrando para vocês uma foto do Isaac Newton. Essa foto é de 1863. Newton, com 22 e 23 anos de idade, estabeleceu as bases do seu trabalho. A visão de uma maçã que caiu sobre o solo o inspirou a considerar que a força da gravidade se estendesse até a Lua e além. Newton formulou assim a lei da gravitação universal e aplicou para resolver mistérios de séculos a respeito do movimento dos planetas e das marés oceânicas. Inventou o cálculo, uma ferramenta matemática indispensável para a ciência. Resumidamente, nós temos aí um pouquinho sobre quem foi Isaac Newton e sua grandiosidade. Para nós aqui, nós vamos trabalhar as 3 leis, começando com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Considere uma pessoa aprendendo a andar de skate, parada em pé sobre ele. Nesse momento, as forças aplicadas sobre o praticante são força-peso para baixo e força normal para cima. Peso para baixo e força normal para cima. Como as forças são iguais, mas em sentidos opostos, a força resultante é nula. A pessoa, como consequência, está em estado de repouso. Imagine que um amigo chega ao lado e executa um movimento sobre o skate, que agora o skate entra em movimento, a pessoa que está parada tende a ficar parada. Então, olha o movimento dos pés, porém a pessoa tendeu a ficar no mesmo lugar. Em um segundo momento, essa mesma pessoa está em movimento. E, durante esse movimento, as rodas do skate atingem uma pequena pedra, fazendo-o parar. Embora o skate pare a pessoa que estava em movimento, agora, neste caso, ela tende a continuar em movimento. Então, notem aqui na imagem, o skate ficou para trás e a pessoa foi lançada para frente. Sendo assim, nós temos que todo corpo pontual continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas a ele. Mas o que vai ser inércia? O princípio da inércia ele vai estar associado à massa do objeto. Então, quanto maior é a massa do corpo, maior é a força necessária para colocá-lo em movimento. Isso porque, ao se aumentar a massa, aumenta-se também a inércia. Inércia, ela não é uma grandeza física, mas uma propriedade da matéria. Notem nesse caso aqui que quanto mais a pessoa está enchendo o carrinho com compras, é necessário que ela tenha uma força maior para que coloque esse carrinho em movimento. Então, empurrando sempre nessa direção aqui. Posso resumir e dizer que a inércia é a propriedade dos objetos de resistir às mudanças em seu movimento. A segunda lei nos diz que a força de um objeto
é diretamente proporcional à aceleração exercida sobre ele e à massa deste objeto. Sendo assim, nós temos a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, formulado por esta equação aqui. Massa e aceleração são diretamente proporcionais à força resultante. Aqui nós temos que massa é quilogramas, aceleração é metro por segundo ao quadrado. Neste caso aqui, essa unidade de medida foi chamada de Newton. Tá? A terceira lei de Newton diz que para toda ação existe uma reação. Quais são as características dessa lei? As forças compõem sempre pares, executando-se em dois corpos. Sempre essas forças têm mesma intensidade, mesma direção, porém são aplicadas em sentidos opostos. São forças sempre da mesma natureza, exemplificando: se a ação é uma força gravitacional, a reação será uma força gravitacional. São forças aplicadas em corpos diferentes e por esse motivo não se equilibram, cancelam, ao se fazer o diagrama de forças de cada um. Tá? São aplicadas durante o mesmo tempo. Então, basicamente, são em pares. Cada força vai ter o sentido oposto uma da outra. E aqui no exemplo dá para a gente ver isso daqui. Lembrem daquela situação que quando a gente anda, a gente empurra a Terra para trás e a Terra nos empurra para frente com uma força de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Nesse caso aqui, quando a moça salta do barco, ela empurra ele para trás. Sendo assim, ela consegue se locomover à frente e realizar o salto. Basicamente, nós temos aí um princípio de ação e reação. Outras situações: o nadador empurra a água para trás e a água empurra o nadador para frente. Par de ação e reação. Aqui, quando uma pessoa rema em um caiaque, ela empurra a água para trás e a água a empurra para frente, fazendo que o caiaque se mova. Na largada das corridas de 100 e 200 metros, os atletas utilizam blocos de impulsão. Quanto maior a força com que o atleta empurra o bloco, maior será a força com que o bloco empurrará o atleta. Terceira situação. Outro exemplo de par de ação e reação é quando nós temos aí dois planetas. Vamos colocar o Sol e a Terra. O Sol executa uma força de atração gravitacional, uma força gravitacional com a Terra. Consequentemente, a Terra executa uma força gravitacional com o Sol. Nesse caso, o que nós temos? Um par de ação e reação, em que eu tenho forças de mesma intensidade, porém sentidos contrários. Lembrem que par de ação e reação, ele não é executado no mesmo objeto. Então, eu não posso selecionar aqui o Sol e dizer que nele existe um par de ação e reação. Não, o par de ação e reação é entre o Sol e a Terra. Então essa daí é uma das regrinhas ali que eu mostrei anteriormente. Para não estender muito esse vídeo, depois eu crio outro vídeo explicando sobre a atração gravitacional, que daí é a lei da gravitação universal do Isaac Newton, tá? Para explicar o que está acontecendo aqui. Então, finalizado o vídeo, basicão, bem resumido, só para conceituar alguns pontos aí para vocês. Obrigado.